Bom, boa tarde. Sejam muito bem-vindas à oficina número 1. Com muita gratidão, né? E muita expectativa. Eu tô com muita expectativa agora para esse momento que nós vamos ter. Durante o tempo que Deus ministrou meu coração, né? E eu creio que você escolheu essa oficina não foi em vão, mas antes de você escolher essa oficina, com certeza foi Deus que escolheu por você. Amém. Então essa escolha foi orientada pelo Senhor. E eu falei até com a minha mãe, né? Eu não falei pra ninguém a oficina que eu estaria, porque eu não queria influenciar, né? Queria que Deus direcionasse. Aí quando foi ver, minha mãe tá na minha oficina. Então, assim, é um exemplo. E minha tia também, verdade. É verdade, tia. Então é um exemplo de que é Deus quem direciona. Então, se você tá aqui, abra os ouvidos. E eu creio que Deus tem algo para você nessa tarde. Amém? Antes de iniciar, vamos orar, fechar os nossos olhos para que Deus continue aqui neste lugar, né? Senhor, meu Deus e Pai, eu oro neste momento, Deus, para que o Senhor venha sobre nossas vidas, venha sobre cada coração, que cada coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, tira todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus, e permanece aqui com a Tua presença. Eis-me aqui para ser nada além que um instrumento do Senhor. Que nada venha de mim, Pai, mas tudo venha de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, como aproximar o meu coração de Deus, né? E eu também posso dizer que eu não escolhi esse tema, e sim foi Ele quem me escolheu. E esse tema não foi escolhido, eu sei tudo, eu já sei a resposta, então vou escolher ele porque é mais fácil. Não, foi porque eu queria ter respostas. Essa foi uma pergunta que eu nunca fiz a Deus. Alguém já fez essa pergunta? Senhor, como aproximar o meu coração de Ti? Eu já fiz no sentido de uma intimidade. Intimidade. Tem mais intimidade. E aí esse tema despertou meu coração, que eu falei, Senhor, eu nunca fiz essa oração. Como aproximar o meu coração de Ti? Então eu escolhi ele justamente com esse desejo de descobrir, né? E foi como a irmã Marilene falou, e assim ao longo desses 3 meses foi o Senhor, né, falando e ministrando no meu coração. Então eu tô aqui para nada ser além do que uma ponte, né, do Senhor para sua vida. Amém? E vou fechar aqui um pouquinho. E já que é uma pergunta, eu trouxe 7 possíveis respostas, né? Digo possíveis porque não tem como se esgotar. Aproximar o nosso coração do Senhor é muito intenso e muito profundo para eu resumir em 7 respostas. Mas eu creio que com essas 7 a gente já vai ter uma direção maior e uma proximidade maior, amém? E eu comecei por palavras. Então a primeira palavra e a primeira resposta foi quebrantamento. E eu falei, a irmã Marilene começou a falar lá embaixo, eu falei, ai, para de falar. Pecado, tô confessando meu pecado, gente. E eu falei, para de falar. E aí eu fui no banheiro, encontrei a irmã Penha. A irmã Penha falou, a irmã Marilene tá falando tudo. Eu falei, tá. Na minha também, porque ela também tá numa oficina, né? Ela, menina, quebrantamento. Eu falei, o meu também. E aí ela falou uma coisa que aliviou meu coração, me trouxe muita paz, que ela falou assim, isso é sinal que a gente está precisando ouvir sobre quebrantamento. Amém? Então, assim, eu como costumo estudar, né? Eu estudo muito através da repetição. Então, ouviu lá embaixo? Vamos ouvir aqui em cima também. E uma hora vai entrar, amém? Então, quebrantamento. E a primeira coisa que a gente precisa falar para entender sobre quebrantamento é o significado. E eu pesquisei sobre alguns significados de quebrantamento e vou ler para vocês, que significa assim. O quebrantamento significa partido, quebrado. Ter o coração quebrantado é se sentir partida por dentro e reconhecer que é fraca e totalmente dependente da graça e da presença de Deus. O quebrantamento é ter humildade de reconhecer a sua dependência. E isso aí falou muito forte ao meu coração, né? Que é ali você declarar a sua dependência diante... Desculpa, irmão. Não, é lá fora. Não, é lá fora. Lá fora. Então, o que é o quebrantamento? O quebrantamento vem da palavra já quebrado, né? Então, eu me apresento ao Senhor com o coração
quebrado, com o coração quebrantado, com o coração humilde e reconhecendo que eu sou totalmente dependente dele. Amém, irmãs? E essa palavra quebrantamento é o quê? Demonstrar a sua fraqueza diante do Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer se demonstrar ser uma pessoa forte, né? Só que a gente precisa demonstrar as nossas fraquezas diante do Senhor. Amém? E Deus me levou a uma palavra que está em Salmos 51:17. Eu ia pedir para as irmãs abrirem, só que assim, o tempo corre demais. Então, peço só, se vocês quiserem anotar, anotem, amém? Eu vou estar lendo para as irmãs, que diz assim, Salmos, capítulo 51, versículo 17. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ou seja, nunca vai ser para você um prejuízo se quebrantar aos pés do Senhor. Pelo ao contrário, você vai se quebrantar e vai se aproximar dele. Através do quebrantamento do coração, eu me aproximo de Deus. Porque a palavra de Deus diz, é muito clara, o Senhor não despreza um coração contrito. Amém? Amém. Em continuidade, né, nessa mesma linha de um coração contrito, em Salmos 34, capítulo 34, versículo 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Ou seja, é mais uma testificação que o Senhor tem prazer em ver um coração contrito e ver um coração quebrantado e que Ele quer acolher. Então eu me quebranto e me aproximo do Senhor. Amém? Sendo assim, não temos dúvida alguma de que uma forma muito eficaz de ter um coração perto do Senhor é a prática diária de um quebrantamento. E eu queria ressaltar isso aqui, irmãs. Prática diária. Porque não é simplesmente, fui no congresso, foi uma bênção, já sei, vou ter um coração quebrantado. Quebrantamento falou muito ao meu coração. Não é apenas uma decisão da boca para fora, mas é uma escolha do coração. E todos os dias a gente precisa fazer isso. É um relacionamento, né? Então, Senhor, eu me chego aqui mais este dia com o coração quebrantado. E caso, irmão, você não tenha ainda esse coração, peça. Porque a palavra de Deus diz, pedir e dar-se-vos-á, né? Então a gente pede e Deus concede. Amém? Amém. E o Senhor também quer estar mais perto de você. Mas isso aí é uma decisão sua, né? Porque Deus não é mal educado, Ele não arromba a porta. O diabo é. Ele é mal educado, mas o Senhor não. Então, Senhor, eu abro a porta do meu coração. E o Senhor está ali, ó, de braços abertos, na porta. Eis que estou à porta e bato. Então, o Senhor está na porta, só esperando, de braços abertos, você dizer, entra, Pai. E uma forma de dizer entra, Pai, é através do quebrantamento. Amém? Eu também queria compartilhar uma palavra que está em Joel 2, versículo 12 ao 13, que diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E esse 13, eu queria que as irmãs prestassem bem atenção, que diz, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Eu queria aqui ressaltar isso, de rasgar o vosso coração, né? E aí, para a gente entender um pouco esse versículo, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, que a palavra do Senhor diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Naquela época, né, uns tempos, muitos anos atrás, o povo de Israel tinha o hábito de rasgar as vestes. Como o quê? O exemplo disso era como quando a pessoa estivesse passando por um momento de luto, de fraqueza, uma notícia ruim, momentos de batalha. Então, o que eles faziam? Rasgavam as vestes no sinal de quê? De tristeza, né? Estou sofrendo, estou em luto. Rasgo as vestes. Porém, aqui Deus traz um direcionamento. Ei, parou. Para de rasgar as vestes, rasga o coração. E muitas das vezes eu me vi assim, né? Rasgando as minhas vestes. O quê? No ato de desespero,
numa atitude minha externa. Porém, a palavra do Senhor diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o interior. O interior. Então, do que adianta eu rasgar as minhas vestes, se Deus vê dentro? Então, irmãs, rasgue o seu coração. E como é que eu rasgo o meu coração? Através do quebrantamento, através da humilhação diante do Senhor. E nele, nós seremos exaltadas. Amém? Então, assim, testificando isso aqui, confirmando isso, Deus não está olhando nossas atitudes externas, e sim a interna. Um espírito quebrantado é aquele que está disposto a cumprir o que Deus lhe pedir sem resistência. E isso falou também muito ao meu coração, né? Sobre resistência. Não resista ao que Deus tem para a sua vida. E assim, às vezes a gente briga meio com a minha vontade com a minha vontade do Senhor e acaba gerando aquela resistência. Não, Senhor, eu quero a minha vontade, né? Mas a gente sabe que a nossa vontade nem sempre é a vontade do Senhor. Então é o momento que eu tenho que abrir mão da minha vontade para que a vontade do Senhor seja feita. Então não resista, né? A palavra de Deus diz, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Deus vê o nosso futuro. Deus, ele tem a nossa história escrita na palma das mãos deles. Então, quem somos nós para querer brigar para que a nossa vontade seja feita? Se a gente é tão limitado, eu só vejo até onde meus olhos estão alcançando. Eu só vejo até ali a porta. Não sei o que está acontecendo lá para trás, aqui embaixo, mas Deus vê não como o homem vê. Amém? Amém. Estão entendendo? Está tudo tranquilo? Então, nós respondemos, nós falamos da primeira resposta, que é o quebrantamento. Agora, a segunda resposta é tendo um coração limpo. Então, como me aproximar de Deus? 1, através do quebrantamento. 2, tendo um coração limpo. Em Hebreus 10, 22, a palavra de Deus diz, Hebreus 10, 22. Diz assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Então, em Hebreus 10, 22. Então, em Hebreus, ele está aqui direcionando, quer se aproximar de mim? Coração limpo. Quer se aproximar de mim? Um coração puro. E a gente fala, e eu fiquei pensando essa semana, né? É desafiador mesmo, foi como a irmã Marilene falou. Porque é um desafio manter o nosso coração limpo, né, irmãs? Alguém concorda aqui comigo? Sim. É um desafio diário. E essa semana que foi da oficina, foi a semana que eu mais fui, assim, tentada a fazer essa limpeza de coração. Por quê? Me veio situações para tentar, assim, me oprimir. Veio situações que queriam tentar entrar no meu coração. E foi como a irmã Marilene falou, é para bater aqui e sair. Não deixe entrar. Então você tem duas escolhas quando vier situações de fora. Ou você joga fora e continua com seu relacionamento a cada dia mais aproximado de Deus, ou você deixa entrar a ponto de sufocar e cadê o espaço para o Senhor entrar? Então, assim, que essa seja também uma escolha diária de ter o coração limpo. Amém? E eu lembrei disso de casa, né? Porque agora eu sou dona de casa também. Amém? 2 anos só de casada, mas assim, uma coisa que eu aprendi, né? Porque eu trabalhava, minha mãe em casa todo dia, que a gente tem que varrer a casa. Ou eu tô maluca, gente? Me fala aí. Limpar. Se você varrer a casa todo dia, vai sair a sujeira ou não vai? Só pra ver se eu tô doida. Todo dia. E assim é o nosso coração. Todo dia vai vir alguma coisa para tentar entrar. Eu até fiz essa analogia lá em casa e falei, poeira, janela aberta, eu abro todo dia, né, a janela, entra poeira. E aí eu pego aqui, varro. E assim a gente precisa ser também com o nosso coração. Ouvi uma palavra aqui. Vai dar frutos positivos, frutos do Senhor? Não, varro. E aí a gente começa varrendo, limpando, para que isso não atrapalhe o nosso relacionamento com Cristo. Amém? Amém. Uma coisa que também Deus falou muito no meu coração.
ter um coração, gente, limpo e sincero é o que Deus mais quer de nós para que a gente se aproxime de Deus. Porém, essa responsabilidade, essa decisão é nossa, né? Igual quem pega a vassoura lá e limpa a sua casa? É tu mesmo. É você mesmo. Pega. Não vou falar do meu marido, não. Vou esperar meu marido varrer. Ou seja, é algo que ninguém pode fazer por você. Você conhece, Deus conhece seu coração e Deus te deu sabedoria suficiente para você discernir o que é poeira e o que não é. O que é sujo e o que não é. Ah, Bia, mas eu não estou sabendo discernir. Senhor, me dá sabedoria para eu discernir aqui o que é do Senhor e não é. Me dá sabedoria para ir fazendo essa limpeza. Mas, gente, nós precisamos querer. Esse desejo de ter algo limpo é muito satisfatório, né? Ou eu tô doida também, gente? Tô doida da limpeza? Não, né? É muito satisfatório. Eu até vi um post na internet ontem, lembrei muito de mim. Ela falou assim, a organização mental começa com a organização da nossa casa. Eu, por exemplo, eu não consigo estudar se minha casa estiver toda no lugar. Eu não consigo me concentrar. Por quê? A gente organiza as coisas, põe tudo no lugar e aí flui. Amém? Então, que possamos ter esse coração limpo, purificado, quebrantado, humilde e reconhecer que somos dependentes desse amor. Amém? Amém. Não se contaminar, assim como eu disse, é um desafio. Mas em Jesus e pela graça venceremos. Amém? Vou falar mais uma passagem bíblica que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz... Quer sentar, irmã? Não? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que eu preciso fazer? 4:23. 4:23. Então, o que eu faço? Eu limpo, e não somente limpo, mas eu blindo ele para que nada alcance o meu coração. Nada de fora, nada que venha sujar alcance. Amém. Oi, amor. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém? Então, que possamos estar vigilantes, guardando o nosso coração. Então, vamos lá. A resposta 1, quebrantamento. 2, tendo um coração limpo. E 3, buscando, ansiando e desejando. A palavra de Deus diz em Salmos 145, versículo 18: perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Então, para que eu me aproxime do Senhor, no meu coração do Senhor, eu preciso buscar. Eu preciso desejar. Esse desejo precisa arder no meu coração. E a palavra de Deus é muito clara, assim como eu acabei de ler. O Senhor está perto dos que o invocam. Mas só invocam? Invocam em verdade. Então eu me achego ao Senhor de um coração sincero, com o coração limpo e em verdade, desejando. Sabe quando você quer muito, muito? É assim, desejando. E de imediato o meu coração se aproxima do Senhor. Amém? Amém. Salmos, capítulo 145, versículo 18. Obrigada. Em continuidade com essa palavra, a irmã Marilene falou até lá embaixo, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Posso ler? Que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, o que busca, encontra. Aleluia. Amém, irmãs? Então, se eu busco o Senhor, Senhor, eu quero me aproximar. Prontamente, gente. Esse é o desejo do coração do Senhor. Ele não quer te ver afastada, Ele quer te ver próxima. Então, se eu busco, eu acho o Senhor. Em continuidade, diz em Salmos 34:4.
Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. E essa passagem aqui Deus me deu quando domingo passado eu fui fazer uma prova. E eu tava um pouco angustiada, né? Um pouco aflita. Eu não gosto de ser avaliada. Não sei quem gosta, gente. Quem gosta de prova? Ah, tá. Pensei também que eu era a única doida da vida. Então, assim, isso me aflige um pouco, né? E eu falando, Senhor, fala comigo. E Deus me deu esses Salmos 34 que diz: busquei ao Senhor, Ele me acolheu e me livrou dos temores. Então, eu busco e Ele me acolhe. Vocês perceberam que ao longo dos versículos aqui que a gente está lendo, sempre o Senhor está pronto? Ele só está esperando um passo seu? Sempre, ó, eu busco e eu acho. Ele bate e eu abro a porta. E eu busco e Ele me acolhe. Então, assim, dê o primeiro passo. Amém, irmãs? Que esse desejo, assim, queime verdadeiramente no seu coração, tá? Agora a gente vai para a resposta número 4. Não, antes disso tem mais uma passagem, que é Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Que diz assim: peçam-lhes e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Amém? Então, eu bato a porta do Senhor e Ele abre. Eu busco Ele e eu encontro Ele. Gente, eu posso garantir a vocês aqui que se você buscar, você encontrará. Eu nunca ouvi ninguém falando, busquei o Senhor, não encontrei. É impossível, porque Ele sempre vai estar de braços abertos, pronto para te receber. Amém? E aí, falando sobre busca, sobre o desejo de querer o Senhor, eu lembrei da parábola da dracma perdida. Essa parábola, ela tá em Lucas 15, do 8 ao 10. Esse dá pra gente abrir, que eu já falei bastante versículo, então quem tiver com a Bíblia e quiser abrir, tá bom? Lucas, capítulo 15, do 8 ao 10. Alguém pode ler pra mim? É bem pequeno, só enquanto eu bebo uma água. São 3 versículos só. Pode, amor? Obrigada, Lu. Que é a parábola da dracma perdida. 15, do 8 ao 10. Vai ler? Ela vai ler aqui. Obrigada, amor. 15, Do 8 ao 10. vindo à multidão, é isso mesmo? Vindo à multidão, começou a pedir que Pilatos... Não. Não, É Lucas 15. Perdão, me perdi, gente. Se já tiver, pode ir. Pode ir, amor? Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde, uma não acende a candeia? Vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, ajudem diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, obrigada, amor. Então aqui, né, de forma resumida, o que acontece? Tem uma mulher que ela está na casa dela, ela tem 10 dracmas, né, e ela perde uma. Vamos simbolizar a dracma como uma moeda, né? E ela perde uma. Só que aqui, nessa parábola diz o que ela faz quando ela perde. Calma aí, é ordem. Eu acendo a luz, eu varro, e aí eu procuro. E trazendo essa... E ela encontra. E aí depois aqui demonstra que Deus se alegra nisso, né? Dessa procura, dessa limpeza, dessa busca. E aqui essa parábola fala sobre arrependimento, né? E eu queria trazer isso para as irmãs. Que vocês tenham esse desejo de busca. E como é que eu busco? Eu acendo a luz através de Deus. Senhor, acende a luz do meu coração. Senhor, agora varre, faço essa limpeza. E aí eu vou e encontro. Amém? E aqui a palavra do Senhor diz que Ele se alegra quando ela encontra. Porque essa passagem fala sobre arrependimento. Então, quando eu me arrependo, faço essa limpeza, o Senhor também se alegra em mim. Amém? E Deus me deu uma frase que eu tive que
que anotar rápido, né? Porque não foi algo meu, não vem de mim, que eu queria deixar aqui para as irmãs que fala sobre essa busca, esse desejo. Então eu quero deixar essa frase para estimular as irmãs que diz assim: uma busca sem reservas, um anseio sincero e um desejo ardente pela presença de Deus. Amém? Então que a gente venha buscar. O que é buscar sem reservas? É buscar Deus de todo o coração, né? Sem nenhuma preocupação e dizer: Senhor, só quero o Senhor, só quero a tua presença. Um anseio sincero, Pai, é de todo o coração que eu tô aqui. E um desejo ardente, amém? Porque que esse fogo, né, que essa chama não se apague no nosso coração. E nós somos responsáveis de manter a chama acesa também. Repito então, uma busca sem reservas, um anseio sincero e um desejo ardente pela presença. Amém? E agora a gente vai para a resposta 4, que diz assim: como aproximar meu coração de Deus? 4, temendo a Ele, temendo a Deus. Em Salmos 25, capítulo 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, eu só vou ter intimidade com o Senhor, eu só vou ter proximidade com o Senhor se eu tiver o quê? Temor. Então, a intimidade do Senhor é para quem o teme. Salmos 25, 14. Amém? E aqui eu falei, tá bom, intimidade do Senhor é só para aqueles que o temem, né? Então, eu só vou ter proximidade de Deus se eu tiver o quê? Temor. Mas o que é temor? Eu pesquisei, né, no Pai Google e veio assim, o significado de temor no mundo, tá, gente? Temor no mundo, o significado é medo. Eu falei, Senhor não quer isso pra gente, não quer que eu tenha medo. E o significado da Bíblia é respeito à tua palavra, cumprimento à tua palavra. Ou seja, eu respeito a palavra do Senhor, eu ando nos caminhos do Senhor e isso vem o quê? Do temor. Então eu respeito a Deus e me aproximo dele, porque aí eu tenho o quê? Intimidade. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu posso só complementar isso aí que você falou? Com certeza. Gente, aqui, rapidinho, eu não quero monólogo não, só eu falando não. Vocês podem falar também, tá? Porque assim, há um Tô aqui para tempo atrás, aprender. Quando eu estava trabalhando num determinado lugar, e eu conversei com um amigo sobre isso, sobre o temor de Deus, né? E ele me passou exatamente isso. Ele falou, o temor é você ter medo. Eu falei, poxa, não, é incompreensível. É. Porque o Deus é o Deus de amor, não é um Deus de medo, né? Sim. E aí eu fui trazer assim para minha relação. Então assim, eu entendo temor, né? Esse ter medo por exemplo, eu tenho medo de magoar meu esposo, de fazer algo que o magoe. Isso me causa medo de entristecê-lo. Então assim, eu tenho para mim que esse temor, né, é o que eu acredito, é o conceito que eu peguei para mim. Uhum. Que o temor a Deus é você temer de fazer algo que desagrade ao Senhor. Perfeito. Temer alguma coisa que magoe o Senhor, do mesmo jeito que a gente tem com os nossos esposos, com os filhos, com tudo. Eu fiz essa relação, eu acho que seria o mais Perfeito. correto. Ficou mesmo. Perfeito mesmo. Então, eu tendo esse medo de desagradar a Deus, eu tenho que intimidade com Ele. Perfeito. Muito obrigada. Me ajudou. Abriu até minha mente. E um exemplo. Então, a gente está falando que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Pense em alguém que você é íntimo aí. Me ajuda aí. E me fala por que você é íntimo dessa pessoa. Alguém quer falar alguma coisa? Tipo assim, eu sou íntimo por causa disso. Eu sou íntimo por causa Mas vale disso. pra quê? Qualquer pessoa? Qualquer. Que seja íntimo. Bem, eu tenho uma amiga de muitos anos. Eu tenho uma intimidade com ela assim incrível. Por quê? Porque eu sei que eu posso contar com ela, eu posso confiar
a ela. Eu posso precisar e eu vou encontrar ajuda. Então, ela para mim é muito importante na minha vida. Boa. Já encontrei pessoas querendo desfazer essa amizade, já tentaram e Não conseguiram. Nós nos conhecemos já tem mais ou menos 20 anos. Nossa, que bênção. Entendeu? E nós estamos sempre juntas, por telefone, pessoalmente. Quando ela, às vezes ela diz assim, inventa um café da tarde, ela traz. Ela tá de ótimo. Eu faço café, ela traz o pão, ela traz Perfeito. o queijo, aí ali a gente ora, a gente canta, entendeu? Então, essa é a minha amiga, minha cumplicidade. Perfeito. Então, a gente pode ver que, de acordo com a resposta da irmã, a intimidade vem através do quê? De um relacionamento. Respeito, reciprocidade, e ela falou, eu sou íntima dela porque eu confio, confiança. Então assim, eu não posso, como eu vou ser íntimo de alguém, falar, oi, tia, a senhora é íntima dela? Por que a senhora conhece ela? Eu só sou íntima de quem eu conheço. Então se eu quero ser íntima do Senhor, o que eu preciso fazer? E como a gente conhece a Deus? Palavra. Secreto, oração. Senhor, eu quero ser íntima do Senhor. Minha filha, quer ser íntima? Então vamos pro secreto. Vem conhecer mais de mim. Então Deus está fazendo hoje, essa tarde também pra gente um convite. Vem conhecer mais de mim. É como você falou também. O temor, a gente não pode ir no Google pesquisar, que é completamente diferente da Bíblia. Exatamente. É verdade. Então, assim, que vocês anseiem por essa intimidade com Deus. Porque a palavra de Deus diz, a intimidade do Senhor é para que os que o temem. E eu só tenho proximidade, gente, de quem eu sou íntima. Se eu não conheço a Deus, se eu não sou íntima de Deus, não tem como ter essa proximidade de mim dele, amém? Então, através desse relacionamento de intimidade, o nosso coração também se aproxima dele, tá bom? E eu também, assim, só testificando o que a irmã falou, eu botei assim o significado também de intimidade, que diz assim, amigo íntimo. Então, quem quer Deus aqui como amigo íntimo? Eu quero muito. Ontem meu devocional falou sobre isso, por incrível que pareça, e falava que Abraão era amigo íntimo de Deus. Por que Abraão era amigo íntimo? Seguia os passos de Deus, tinha um relacionamento direto. Então a gente vê que é através desse relacionamento que teremos intimidade. É impossível ter intimidade sem relacionamento. Amém? É verdade. Então agora a gente vai para o ponto 5, beleza? Que diz assim, dando espaço no meu coração, abrindo o meu coração. Ou seja, dando espaço no meu coração, eu aproximo ele de Deus. E essa resposta aqui veio através de uma oração que eu fiz a Deus, né? Teve um dia que eu acordei e eu comecei a clamar a Deus no meu devocional e eu falava, Senhor, como aproximar meu coração de Ti? Porque eu também queria respostas para trazer não só a vida das irmãs, mas também a minha. Porque é um desejo do meu coração também. E eu fiquei assim, alguns minutos chorando e perguntando. E Deus falou comigo muito claro. Ele falou, eu só me aproximo e só entro onde há espaço. E aquilo ali tremeu assim a minha carne, né? Porque a gente, em muitos momentos, irmãs, a gente fica cheia de muitas coisas. Cheia de preocupação, cheia de mágoa, cheia de tristeza, cheia até de afazeres. A nossa vida é muito corrida, né? Eu não tenho filho e eu fico numa correria que eu não consigo imaginar quando eu tiver, né? Deus vai me capacitar, amém? Mas eu fico pensando na vida das irmãs. Tem irmã que trabalha, aí tem filho, aí tem casa, aí tem marido, mas antes disso tudo, precisa vir o nosso relacionamento com Deus. E para isso a gente precisa o quê? Dar espaço. Uma coisa que também Deus ministrou no meu coração Ele não vai entrar em nenhum lugar espremido, amassado, cortado, buscando um espacinho ali. Ele vai entrar onde há espaço. Então dê espaço, irmãs, para Deus entrar, fazer morada, limpo. Exatamente. Ordem e decência. Exatamente.
E aí eu lembrei também de uma situação muito engraçada comigo. Vou contar rapidinho porque o nosso tempo tá voando. Mas eu tenho que falar. E aí, qual foi a situação, né? Na época da faculdade, eu tava em semana de prova. E aí, eu ia de ônibus. Pegava a Kennedy, porque eu estudei ali na Unigran Rio. Só que eu sou um pouco metódica, pra quem me conhece sabe mais ou menos. Semana de prova, eu tenho que chegar 1 hora antes. 1 hora antes eu precisava chegar na prova. Por quê? Faculdade é assim, se você chegar 10 minutos atrasado, você não entra. Você não faz a prova. E eu falei, Senhor, não posso perder a prova. Enfim. Aí o que eu inventei? Vou pegar o quê? Trem. Quem pega trem vai entender. 7h pouca da manhã pegando trem. Gramacho pra soltar em Caxias. Falei, não, vai ser de trem porque trem não tem engarrafamento. Só que tem o outro, que é de pessoas, né? Minha filha, não, eu cheguei em Gramacho, né? Aí me colocaram dentro do trem. Pessoal educado, coloca você lá dentro. E na hora de sair? Quem te empurrou? Ninguém. E na hora de sair, gente, aqui ó, como que se mexe? Como? Enfim, ao invés de me adiantar, me atrasei. Mas porque Deus falou assim, compartilha isso. Eu falei, talvez seja tão bobo, mas é no espaço, onde há espaço, que Deus se move. Se não tem espaço para Deus se mover e trabalhar ali, ele nem entra. Então assim, dê espaço. Lembra do trem, gente? Lembra de alguma coisa? Como é que você se metrô? Então, eu tava tentando lembrar... Eu tava tentando te lembrar isso ontem, né? Que tem mais de 6 anos. Eu não sei se eu só desci depois em Vigário, ou não sei se me cuspiram. Eu tô em dúvida. Mas aí a gente só fica com essa parte, né? Que a gente precisa dar espaço. Que sem espaço não há lugar ali pra Deus trabalhar, amém? E Ele quer, é o que mais Deus quer, é trabalhar nas nossas vidas. Porque Ele quer espaço pra quê, gente? Habitar, preencher, mas não só preencher. Ele quer o quê que tá na nossa blusa? Transbordar. Então Deus não quer simplesmente habitar no seu coração, trabalhar ali, encher, tá bom. Não, Deus quer transbordar. E o lugar só transborda o quê? Onde há espaço pra transbordar. Se não tiver, vai ficar ali, ó, intacto. Amém? Amém. Oi, amor. Pia, Oi. Eu tenho me esforçado. Verdade. Isso tudo, eu entrei nessa oficina porque é uma realidade. E assim, eu gosto de fazer devocional de manhã. Se você não se colocar ali pra fazer, você não faz. É verdade. Meu marido não é evangélico. Então, essa parte da manhã, eu vou... É isso aí. Uma luta pra poder... Até ouvir, eu gosto de ouvir, eu ouço alguns pastores de manhã. Eu tenho uma... deixa eu falar, agora que eu lembro eu falo. Não, é uma responsabilidade, não é bem responsabilidade não, é aquela coisa, aquela necessidade de ler, porque parece que você fez o que você precisava. Sim. Né? Quando você faz É o dever cumprido, né? É uma coisa que só a gente que vive, que sabe, que entende. Sim. Mas é uma necessidade de fazer aquela parte da manhã, você dedicar a manhã para Deus. Sim. Isso é uma coisa que você vê o dia passar. Como você falou, se a gente não fizer, não tem ninguém que faça. É verdade. Gente, se a gente não botar na cabeça, eu vou ler a palavra agora, porque durante o dia é só Jesus, né? É uma correria. E é uma das coisas que só você pode fazer, né, por você. Uma das que eu aprendi é academia. Dá vontade de falar, vai não sei quem, malha lá por mim. E vem o efeito aqui, né? Não seria bom? Vai lá, malha lá por mim. Você também vê a diferença, né? Eu tô vendo ela falando aqui e houve um tempo aí que todos os dias eu trabalhava, pegava às 8, então às 5h30 eu já preparava tudo para poder ir para academia. Então eu ia para academia, eu malhava ali e ia com vigor. Tu começa, Então a mesma coisa a gente vê, né? Quando você se dedica pela manhã, né? Buscar, né? O primeiro lugar, fundamental, né? O reino de Deus, você tem mais vigor para continuar o dia, né? É verdade. Então, a busca é algo que ninguém pode fazer por vocês, irmã. Buscar Deus, academia, são 2 exemplos que eu vejo assim, que eu falo, ninguém pode fazer por você. Orar, irmã, ora por mim, irmã, intercessão, ora, amém. Mas o relacionamento é você e Deus. E a irmã falou algo aqui muito interessante, as 2 irmãs, que eu levei pra vida também, né? Sobre a importância da gente fazer o nosso devocional pela manhã, né?
E eu já vi essa diferença na prática. Quando eu levantei, fui e fui pra vida. E antes, quando eu me preparei, fiz o meu devocional. Por quê? O devocional te prepara para as lutas diárias, né? Então você vem, recebe a palavra, vem umas setas e você fala, não, Deus já falou comigo hoje, tô blindada. Amém? Então, assim, sempre priorizem isso, né? Fazer o devocional pela manhã, já quando acordar. Porque é um momento ali você e Deus, né? E Deus gosta de prioridade. Fala uma coisa aí sobre as pessoas pedir para orar. Sim. É comum. A hora por mim, Uhum. mas eu acredito, eu peço, mas eu não sou muito pidona com relação a isso não. Porque eu acho que só eu sei por aquilo que eu preciso, o tanto que eu preciso. Então, como eu vou orar aquela necessidade? Porque você não vai orar como eu pela minha necessidade. Você vai simplesmente apresentar a Deus. Sim. E eu vou rasgar o meu seu coração diante de Deus, mostrando a minha necessidade. É isso aí. Entendeu? Então, há uma diferença. Então, esse negócio, ora por mim, ora por mim. Ai, O pastor que fala, é crente 6 horas. 6 horas. 6 horas por mês? Então, assim, podemos pedir ajuda sim, Com oração certeza. com certeza, mas irmãs, priorize o seu relacionamento. Para que a gente tenha o quê? Um coração, ó, pertinho de Deus. Fazendo um link aí disso é que a gente está falando, porque você falou lá no começo, Uhum. de Provérbios, né, 23, Aham. que ele falou, né, você citou esse pedaço, sobre tudo que você deve Guardar. guarda o teu coração. Só que aí ele continua, né? Por que você deve guardar o coração? Porque dele Porque dele procede as fontes de vida. Né? A gente falou aqui de ir para a academia cedo porque você tem vigor para aguentar o dia. Então, quando você faz a sua oração, né? Exatamente. Faz o seu devocional pela manhã, o seu coração está guardado e as fontes de vida, qualquer coisa que você for falar, que você for fazer, Isso tá blindado. o próprio Deus está te usando ali Ex- para falar para as pessoas. É verdade. Glória a Deus. Amém, amém. Tá sendo uma bênção, amém, irmã? Não por mim, não, mas pela graça, amém? E eu tô sendo muito abençoada aqui pela vida das irmãs. Então vamos pro ponto 6, que é o penúltimo, que é como aproximar meu coração de Deus? Perdoando e sendo perdoada. E perdoar é um assunto delicado, né? Porque todo mundo aqui, né, passa por uma situação complicada, né? Acredito que todo mundo aqui já precisou ser perdoado, já precisou perdoar. Por quê, gente? Somos humanos, relacionamento, cheios de imperfeição, né? Então, com certeza eu já decepcionei alguém, assim como eu também já fui decepcionada. Então a gente precisa fazer o quê? Exercitar a prática do perdão. E para falar sobre perdoar, eu busquei o significado que diz assim: cancelar, remir, absolver, deixar para trás, conceder gratuitamente. Quando não guardamos nenhum ressentimento, significa perdoar. Então, assim, eu perdoo, sou perdoada e eu aproximo o meu coração de Deus. Porque, assim, um rancor, né, que vem da falta de perdão, né, aquilo ali contamina. E Deus se aproxima de coração contaminado? Não. Um coração sujo? Não. A gente aprendeu aqui que não. Então, que isso venha a ser... Gente, é difícil, né? Na teoria, é tão simples, né? Falar o significado, é deixar para trás. Mandar fazer também, né? E mandar fazer. Mas sabe o que, Bia? Desculpa, gente. O problema também é o orgulho. Se você não tem um coração puro, por mais que esteja chateado, se você botar na cabeça, eu preciso, porque vai me fazer bem também, não é outra pessoa, não vai estar sentindo nada, quem está sofrendo é você. É você, exatamente. E assim, se você botar na cabeça, eu não devo, não vou passar por isso, você não vai passar. Agora, vou beber, eu tô aqui envenenada, mas é ele que vai morrer. Mentira, todo mundo vai morrer. Eu vi uma... Mas você pensa que a pessoa que vai beber o veneno da raiva que você está sentindo, ela que está sentindo. Eu vi uma encenação assim, né? Uma pessoa não perdoando a outra e ela bebendo veneno, né? Porque assim, me faz mal. Atrapalha o meu relacionamento aqui, direto com Deus. Eu acho que, né, todo mundo aqui viu
que eu cheguei à igreja para pedir perdão para Sim, minha filha. sim. Houve um problema, fiquei Uhum. 2 anos sem ver meus netos, sem ver minha filha. Mas sempre eu falando com Deus, pensando com Deus como é que ia ser, como é que ia fazer, até quando ia levar isso, como que isso ia ser desfeito. E aí a primeira coisa que aconteceu foi quando ela, através do pai dela, me convidou para o batismo do meu neto. Ali eu já vi, nossa, Glória a fiquei Deus. feliz da vida, mas ela mandou pro pai, um áudio pro pai mandar para mim. Ali eu já vi uma abertura, já fiquei Sim. feliz da vida. Mas aí vem sempre quem? Menino mesmo. Querendo, e eu fiquei assim, receosa da forma que seria tratada, Uhum. seria recebida. Mas Deus fez Deus é maravilhoso, foi perfeito, recebido de né? uma forma maravilhosa. Não só pela igreja, mas por Pra eles, né? E foi aquilo, É. Deus vê o coração, né? Ele sabia a intenção da senhora, que era de pedir perdão. Então Deus se alegra, Senhor, eu quero pedir perdão. Me ajuda aí, eu não sei nem como vai ser, mas prepara o cenário e Deus prepara. Mas aí acabou o batismo, acabou tudo. Eu falei, e agora? Como é que faz? Como é que continua isso É. Aí eu peguei, fui buscando a Deus e Deus falava que eu tinha que ir lá. E fazia tempo que eu não via, 2 anos, que eu tinha que ir. E eu fui. Mas eu falei assim, se é o Senhor que está falando comigo, me dá um sinal. Uhum. Aí Deus usou essa minha amiga. Ih, amiga. Justamente ela. Bênção. Como a minha filha tem muita intimidade com ela também, aí usou ela. Aí Deus usou ela para falar, para me ter que trazer um áudio da minha filha para mim. E no áudio a minha filha dizia assim, Iracilda, eu não tenho nada contra a minha mãe. Se ela vier na minha casa me visitar, ela será bem recebida. Amém. Aquilo era o sinal. Aí eu falei assim, ó, antes do Natal, eu te prometo, eu vou na casa da minha filha. E eu fui. Mas não foi fácil assim. Não É uma fácil luta, pra mim, é um não. processo, né? Pra mim foi fácil. O problema é que o inimigo veio, ó, ela vai te maltratar. Ó, as crianças não vão querer ver tua cara. Gente, não dê voz. Não dê voz. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Porque quando a vontade do Senhor está prestes a ser feita, vão vir coisas mesmo para tentar impedir. Aí você faz o quê? Fecha a boca aí, que eu vou seguir a voz do Senhor. Mas para ouvir a voz do Senhor, eu só reconheço a voz de quem eu tenho relacionamento e proximidade. Se alguém ali me gritar, se for meu pai me chamando ali de baixo, eu vou saber que é ele. Se for a minha mãe, eu vou saber. O Bruno até brincou com a minha mãe essa semana e com a Yasmin, que ele estava ouvindo um áudio meu lá na sala, e ele falou assim pra minha mãe, quem adivinhar quem é, vou dar um dinheiro. Aí a minha mãe, minha filha, e Yasmin, minha irmã. Porque assim, a gente tem esse convívio. Então eu vou reconhecer a voz do Senhor em qualquer situação. Porque o quê? Eu tenho relacionamento. Mas se eu não tenho relacionamento, Deus vai falar e eu vou estar assim, ó. Os ouvidos tapados. Tapados, mas quando eu tenho relacionamento, os meus ouvidos se abrem, amém? Então, fechando esse tópico de perdoando e ser perdoado, eu vou deixar 2 palavras para as irmãs. A primeira está em Mateus, capítulo 6, versículo do 14 ao 15. Mateus 6, 14 e 15. Que diz assim, Mateus 6, 14 e 15. Posso ler? Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, assim, isso aqui é algo que deveria tremer o nosso coração. Porque quando eu retenho perdão, eu não recebo. Então, como é que funciona? Eu perdoo, Deus me perdoa e aí a gente tem um relacionamento. Amém? Em Hebreus 12:14 diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, assim, isso aqui é uma testificação de que eu preciso ter o meu coração limpo, santificado, para que eu veja o Senhor, para que eu me aproxime do Senhor. Amém? E o último, que é
Como aproximar meu coração de Deus? Tendo um coração grato. Amém? Ter um coração grato é uma atitude que Deus aprecia, irmãs. E Deus aprecia muito. Porque ter um coração ingrato nos afasta de Deus. Então, quando você está ali reclamando, né? Eu tenho assistido alguns vídeos meio que de psicologia, mas à luz da Bíblia. Então, eles falam de ansiedade à luz da Bíblia. É um médico cristão, depois eu posso até compartilhar com as irmãs, e eu tenho muito aprendido através da vida dele, né? E uma das coisas que ele fala sobre a reclamação e a murmuração, ele fala que a murmuração tem o efeito de encolher o nosso cérebro. Ela encolhe o cérebro. E a minha visão só fica voltada aqui, reclamar. Aquilo ali vira um ciclo de só reclamar. E o que acontece? Ele falou uma coisa que eu não sabia e que faz sentido. Ele falou, a reclamação é uma intercessão satânica. Ou seja, você está reclamando e o diabo está ali, ó. Muito bem. Reclama mais, reclama mais, reclama mais. Então, assim, que a gente possa... Vamos pegar a palavra reclamar. Eu tiro o re e o que fica? Clamar. Então, que ao invés de reclamar, eu clame ao Senhor. Amém? Porque a murmuração, a reclamação me afasta de Deus. Mas um coração grato me aproxima. Senhor, a situação não está muito boa, porém eu confio no Senhor. Pai, passando por essa situação, mas eu confio em Ti. E aí veio até ele falou uma outra coisa muito legal que eu também não sabia, que tem muita diferença entre reclamação e lamentação. Reclamação a gente já viu que é algo que não é de Deus. Mas a lamentação é bíblica. Tanto que tem salmos de lamentação, tem livro de lamentação. Então o que é lamentação? Eu passo por uma situação ruim, lamento, porém confio. Passo pelo vale, mas não temerei. Então eu lamento, eu choro. Gente, o choro é bíblico também. Jesus chorou. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Tudo bem chorar, porque a falta de choro também causa depressão, causa várias situações ruins. Eu aprendi também com esse médico muito legal que ele falou que o choro, ele libera uma substância analgésica para nossa mente. Eu nem sabia disso. Então chore, tá tudo bem chorar. A gente sempre foi criado com aquela situação. Engole o choro, não chora. Irmã, chore, mas chore aos pés do Senhor. Clame ao Senhor. Chore, derrame as lágrimas. Você percebe quando você libera aquilo ali, Deus vem e traz o quê? Um alívio. Mas quando eu tô com meu coração endurecido, não choro, não, sou forte, não tem espaço. Amém? Então chore, permita-se assim, se derramar na presença do Senhor. Amém? Então eu vou recapitular as respostas para caso as irmãs queiram ter anotado. Então, como aproximar meu coração de Deus? Através do quebrantamento. No 2, tendo um coração limpo. No 3, buscando. No 4, temendo. No 5, dando espaço. No 6, perdoando e sendo perdoada. E no 7, tendo um coração grato. Agora... Oi? 7 não tem versículo, não? Deixa eu ver. Não, no 7 eu não botei nenhum versículo. O 7, tendo um coração grato. E agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui. Rapidinho. Eu vou anotar o WhatsApp da senhora e vou te mandar o vídeo dele. Quer? Sim? Prefere? Vou mandar pra vocês. Não, eu esqueci o nome dele. Ele é novo. É? Eu vou mandar. Então, vou mandar pra minha mãe. Vocês costumam ver YouTube? O nome do canal é Jesuscope. Ou seja, é copiando Jesus. Então, eles dão ali palestras. É muito legal. Vou pedir pra minha mãe mandar
justamente esse vídeo de preocupação, aí depois vocês vão vendo os outros. Tá ótimo. Amém? Agora eu vou fazer uma dinâmica aqui. Gente, uma garrafa, né? E um limão. Só que todo mundo enxerga aqui. Jesus. Amém? Alguém pode me dar soluções para esse limão aqui entrar na garrafa? Força eles. Não. Espremendo? Vocês querem espremer Jesus? Botando a garrafa. Cortar, rasgar a garrafa. Não, acho que não sente. Não, mas aqui. Rasgar com a faca. Corta a garrafa. Poxa, vocês prestaram atenção, hein? Não, vou ficar feliz então com isso. Então vamos ver aqui. Mas a melhor Como é que entrou aqui? porque tá Rasgando. A garrafa representa o quê? Coração. O limão já tá escrito? Jesus. Me falaram aí, eu não vou falar pecadora não. Falou pra eu espremer. Jesus, ouve, Jesus vai entrar espremido no nosso coração, gente? Ele vai entrar como? Ele vai entrar... Ele vai entrar em gotinha, gente? Jesus quer entrar Inteiro. porque a obra dele vai ser completa. Só que reparem, ele entrou, né? Beleza. Tava cheia a garrafa? Limpinha, né? É. Então que nós possamos manter o nosso coração assim, limpo, vazio e rasgado diante de Deus. né, pra poder Aberto. brincar, né? É. Eu falei 7 tópicos, né? Mas como o pastor fala, eu posso ter falado aqui, ó, deixa eu ver. 1 hora, vai fazer 1 hora que eu tô falando. Mas caso você tenha esquecido de qualquer coisa que eu tenha falado aqui, só não esqueça de ter um coração quebrantado. Amém? Você pode ter esquecido de tudo, mas lembre-se sempre dessa palavra, quebrantamento. Aleluia. Amém? Gente, eu fui muito... Hoje, mas foi muito bom. Ó, foi bem gratificante, tá? Não, eu que agradeço. O prazer foi todo meu. Oi. Se tivesse toda semana, hein? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem palavra toda semana. Amém? Eu vou aprender mais, né? Já tá acabando? Tá muito Só vou encerrar aqui, vou concluir, tá bom? A Lu quer falar. Oi, Lu. A irmã vai falar, vai compartilhar, tá bom? Eu vi. Perdão, né? Não? Todo o congresso estava muito feliz, porque eu realmente estava em paz. Mas eu, em alguns momentos, me questionava. Senhor, você não tocou no meu coração. O que está faltando? E aí você falou, né, os 7 tópicos, e um se encaixou perfeitamente, que é espaço. Se você não dá espaço, nada você faz. Você não vai fazer. Você não vai ter um coração contrito, você não vai perdoar. Porque eu tomei isso pra mim, tá? Como pessoal. Porque às vezes a gente tá tão focado ali na... Ai, caramba, eu acordo 4 horas da manhã, eu vou trabalhar, eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho casa, eu tenho roupa, eu tenho... Só falta o marido, mas de resto eu tenho tudo. Eu sou a provedora, eu sou responsável, eu sou... E a gente se esquece do principal, de dar espaço para Deus entrar. Sim. E se a gente não abre, se a gente não dá esse espaço, é o que você falou, ele não quer isso, ele não quer ser espremido, ele não quer ser uma opção, não, ele quer o espaço por completo, o livramento inteiro. E é assim que eu vou me questionando para casa, qual é o espaço que eu tenho dado. Porque se eu quero ter um coração contrito, se eu quero perdoar, se eu quero ser perdoada, se eu quero, enfim, se eu quero que seja uma obra completa em mim, qual é o espaço que eu estou abrindo para Deus trabalhar no meu coração. Amém, amém. Então é isso. Deus me tocou e era isso que Aleluia. era o espaço que eu estava dando, né? A gente fica tão presa ali naquela rotina que a gente acaba se esquecendo. Deus ouviu, me tocou e me mostrou o que eu precisava fazer. Aleluia. Sabendo
fazendo o que eu vim fazer aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, eu vou fazer o último ato. Só 5 minutinhos. E depois eu faço essa... Jesus. Depois te explico. Fazer uma coisa... Perdoar para ser perdoada. Perdoar. Olha, isso é tão difícil de perdoar. Eu ainda tá mal, porque é difícil de perdoar. Mas eu não quero esse espaço para eu perdoar, para eu ser perdoada. Amém. É isso aí. Precisa perdoar, amém? Irmãs, eu queria aqui concluir dizendo isso, né? Que nós possamos buscar por esse coração, né? Esse coração limpo, esse coração espaçoso, que tem espaço aí para Deus entrar. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês.